Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37, é a parábola do bom samaritano. Quero pedir ao irmão que está em casa para abrir sua Bíblia e ler conosco esse texto. Os irmãos aqui podem ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: um dia, um especialista da lei veio para pôr Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: que diz a lei de Moisés a esse respeito? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente, disse-lhe Jesus. Faça isso e viverá. Mas o homem queria justificar-se e por isso perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu com a seguinte história: certo homem que fazia uma viagem descendo de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso passou ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. E assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. Porém veio um samaritano e quando o viu, sentiu grande pena dele. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez os curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o até uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse a ele: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ora, qual destes 3 você diria que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? O especialista da lei respondeu: aquele que mostrou misericórdia por ele. Então, Jesus disse: correto, agora vá e faça o mesmo. Amém. Queira sentar-se, irmãos. Sabemos quem era, que era um sacerdote. Um dos 3 era sacerdote. Aquele que lia a Bíblia, lia a Torá lá no templo, que explicava a Bíblia, o pregador. Sabemos que o outro era levita, aquele que trabalhava na igreja, que era responsável pelos cultos da igreja, uma pessoa importante na elaboração do louvor, do culto na igreja. E sabemos que o terceiro era samaritano, um homem desprezado pelos judeus, um homem que não era bem quisto pelos judeus, considerado muito pecador. Mas nós não sabemos quem era o homem caído na beira da estrada. Podia ser um estrangeiro, podia ser um samaritano, mas podia também ser um judeu. Se fosse um judeu, o sacerdote e o levita deixaram de ajudar um irmão na fé. Jesus não disse quem era o homem caído na beira da estrada, porque nós não precisamos saber quem é o ferido para ajudarmos. Não precisamos dos seus documentos, não precisamos da sua identidade. Meu cunhado trabalhou muitos anos na emergência do Hospital Antônio Pedro, em Niterói.
um amigo meu conseguiu chegar à porta do hospital dirigindo, com uma falta de ar tremenda. O enfermeiro e médicos foram atendê-lo no carro para depois levá-lo para a emergência. Sem saber documento, sem saber nome dele, coisa nenhuma. Ferido na beira da estrada. O crente misericordioso não foge das situações difíceis. O samaritano passou perto. Enquanto os religiosos passaram de longe, o samaritano passou perto. Ele quis saber o que tinha acontecido. Nós não podemos fugir das situações difíceis. Nós precisamos estar perto daquelas pessoas que estão passando dificuldades várias, qualquer tipo de dificuldade. Pessoas que estão à beira da estrada, sem ajuda de qualquer pessoa. Não podemos fugir. O crente misericordioso se compadece dos necessitados. O samaritano se compadeceu daquele homem ferido na beira da estrada, não sabia quem era. O samaritano alterou seu planejamento, alterou a sua agenda por causa de um homem ferido na beira da estrada. O crente misericordioso está sempre preparado para ajudar. O samaritano estava preparado para dar os primeiros socorros. Ele tinha azeite. O azeite cicatriza feridas, e ele tinha o azeite. Ele tinha outras coisas ali para ajudar, estava preparado para ajudar. E ele agiu rápido. Ele não ficou parado, de braço cruzado, pensando e tal, e agora o que vou fazer? O crente misericordioso está sempre ligado e acha quem precisa de ajuda. Ele vê quem está precisando de ajuda. O crente misericordioso consegue identificar quem está à beira da estrada, precisando de ajuda. O crente misericordioso se sacrifica para ajudar. Ele deu carona ao homem no seu jumento. Ele levou o homem para a hospedaria, para o hotel, para o lugar onde pudesse dormir. O samaritano tratou do homem ferido. Ele se comprometeu financeiramente para ajudar o homem ferido na beira da estrada. Ele deu dinheiro ao dono da hospedagem e pediu que cuidasse dele enquanto ele ia ao seu negócio, depois voltaria e pagaria o restante. Isso é misericórdia. Isso é ajudar sem esperar coisa alguma em troca. Quem são os feridos na beira da estrada? Esse é o nosso assunto desta noite. Quem são os feridos? Uma criança que sofre de dislexia e por isso não consegue aprender a ler, ela precisa de ajuda. A criança que é autista, você sabe que ela é autista, mas não avisa os pais. Eu tenho um neto autista, mora lá na Espanha. O diagnóstico só foi fechado quando ele já tinha 4 anos. Já estava bem tarde, depois de tantos exames. O adolescente que deseja progredir nos estudos, mas não tem uma pessoa que o oriente. O adolescente que não sabe nada sobre o seu futuro, mas ele quer vencer na vida. Como? Precisa de que alguém oriente quanto à disciplina para estudar. Há muitos anos eu adquiri um livro, Como Estudar. Como estudar. Há muitas pessoas que estudam muito, mas tiram nota baixa na prova, não sabem estudar. Como estudar? Quanto ao horário de dormir, quanto a fazer as refeições na hora certa, para não ficar dormindo na sala de aula, quanto
aos planejamentos futuros, o que ele pode ser mais tarde. Precisamos orientar as pessoas. Malbataan conta, numa das suas lendas árabes, ele conta que um homem era plantador de espinhos. Plantador de espinhos. Aí alguém perguntou, mas como é que é esse seu serviço? Não, ele disse que aqui no deserto, nessa rota aqui, isso aqui é a rota de que passa muitos camelos. E tem camelos, tem caravana de camelos que transportam algodão. E a essa altura, eles já estão cansados e alguns caem. E depois, quando conseguem se levantar para prosseguir viagem, fica algodão no chão. Então, eu estou plantando espinhos, porque esse algodão vai ficar preso nos espinhos, eu depois cato esse algodão preso nos espinhos e vendo. Oh, que serviço terrível, né? Falta de orientação. Quando as pessoas estão tendo uma orientação muito bonita, muito engenhosa, mas que não vai dar em coisa alguma. O ferido na beira da estrada pode ser uma moça ou um rapaz que está vendo seus colegas passarem para a faculdade e ficando para trás. Uma moça entrou em depressão porque ela fez vestibular para medicina 3 vezes e não passou. Então, conversei com ela e a orientei para, no próximo vestibular, ela colocar a medicina em segunda opção. Ela colocou a enfermagem em primeira opção, passou. Foi estudar. Se formou, trabalhou muito como enfermeira e hoje ela está fazendo medicina. Pode ser também, o ferido na beira da estrada, pode ser também um jovem que deseja se casar, mas é tímido e vai ficando na beira da estrada. Ele não fala, não se comunica. Certa ocasião, foi feita uma benfeitoria na agência dos Correios, uma reforma, e acharam uma carta. Acharam uma carta lá, 50 anos, a carta não foi entregue. Então, o pessoal dos Correios se reuniram, o que vamos fazer com essa carta? Bom, vamos procurar a pessoa, né, para entregar, era uma mulher. Então, o funcionário do Correio foi lá para entregar a carta. Era uma senhora idosa. O funcionário explicou a situação e tal, pediu desculpas e tal, mas como ela estava ali e tal, entregar a carta. Ela abriu a carta e leu na hora. E começou a chorar. E ele perguntou, se a senhora tivesse recebido essa carta há 50 anos, teria feito alguma diferença na sua vida? Ela disse, toda. Foi um grande amigo meu. Ele, nessa carta, está fazendo uma declaração de amor. Ele nunca me falou nada. Naquela época, eu teria me casado com ele. O ferido na beira da estrada pode ser também uma pessoa desanimada na fé. Perdeu o entusiasmo de servir a Cristo. Mas você pode ajudar. Certa ocasião, lá em Madureira, chegou um homem na igreja e eu fui atendê-lo. Ele falou, eu gostaria de falar com o doutor Mauro, advogado. Eu disse, sim, ele está aí, eu vou chamá-lo. Mas antes de chamá-lo, eu quero dizer ao senhor que o senhor foi meu pastor quando eu era adolescente. Ele estava mal vestido, camisa amarrotada, suja, camisa de manga curta. Ele olhou para mim e falou, bom, eu quero falar com o doutor Mauro, mas quero pedir um favor ao pastor.
não diga a ninguém que eu sou o pastor. Um homem arrasado, ferido na beira da estrada, com um problema seríssimo com a esposa. O ferido na beira da estrada pode ser também uma irmã querida, que teve seu sonho de casada acabado, por causa de um casamento frustrado, e hoje vive trancada dentro de suas ruins imaginações. Precisamos chegar perto dessas pessoas e ajudá-las. Casamento que não deu certo, e a pessoa pensa que é o fim da estrada. Não. Tem muita coisa pela frente. Precisamos ajudar essas pessoas. O caído na beira da estrada pode ser também a pessoa que precisa subir na função profissional, mas não sabe como. Como subir na função profissional? Não sabe como. Precisamos ajudar uma irmã de Belém do Pará. O esposo dela era reitor da faculdade de medicina. E ela me falou que estava lá pastoreando em Belém, um pastor do Recife, passando uma dificuldade muito grande. E aquele colega, pastor, reitor, conseguiu orientar o colega para ele ser um professor da faculdade. Mostrou o caminho para ele. O caído na beira da estrada pode ser uma pessoa que não crê num futuro melhor. Acha que acabou. Chegou no final da linha. Quando, na verdade, Deus talvez esteja querendo dar uma virada extraordinária na vida dele. Às vezes o caído na beira da estrada nem sabe que está numa situação difícil. Não tem ideia. Ele encontra-se adormecido por causa de tantos problemas na vida. Mas você está vendo que ele precisa urgentemente do seu amparo, da sua orientação, do seu amor, da sua misericórdia. O caído na beira da estrada não pediu ajuda. Estava lá, na beira da estrada. Não pediu ajuda a ninguém. 2 religiosos não viram. O outro, que nem era religioso, samaritano, queria saber de nada, ele viu e ajudou. Muitas vezes o que mais a pessoa precisa é de uma informação, é de uma orientação. Conta-se que na Inglaterra, um rapaz quis ir para os Estados Unidos. Durante muito tempo, os Estados Unidos era a terra prometida para quem morava na Europa. Então o rapaz começou a juntar um dinheiro para comprar a passagem de navio. 1 mês de viagem. E ele conseguiu, então, comprou a passagem, e entrou no navio e foi embora. Mas ele não tinha juntado dinheiro para almoçar, para jantar, para frequentar o restaurante do navio. 2 dias de fome, 3 dias, 1 semana, quase 10 dias já estava completando de tanta fome. Ele só bebia água, não almoçava nem jantava. Sofrendo tanto, ele resolveu falar com um outro passageiro a situação dele. Outro passageiro disse: rapaz, almoço, janta, café da manhã, lanche à noite, está tudo incluído na passagem. Ele não sabia. Ele não sabia. Falta de informação. Às vezes o caído na beira da estrada só precisa de uma informação. Não precisa do seu dinheiro. Não precisa de nenhuma ajuda financeira. Está precisando de uma orientação apenas. O sacerdote e o levita deram mau testemunho. Eles tiraram nota 10 lá no templo.
agradando a Deus com suas leituras bíblicas, seus ensinos bíblicos, com seus louvores, mas fora da igreja é tirado nota 0. Precisamos preparar nosso coração para ajudar as pessoas caídas na beira da estrada. Certa ocasião, a Valéria, era uma jovem da igreja, família toda desestruturada, e ela lutando pela vida, e ela estava numa situação muito difícil. A Ana a convidou para morar na nossa casa. Ela morou 6 meses na nossa casa. A Valéria hoje é advogada em Portugal e pastora da Assembleia de Deus. Prepare o coração para ajudar aqueles que estão caídos na beira da estrada. Na nossa família, na igreja, jovens, adolescentes, até crianças que precisam da nossa ajuda. Ore a Deus e peça que Ele abra os olhos para ver quem está caído à beira da estrada, precisando da sua misericórdia, precisando da sua ajuda. Amém, irmãos?